Irmãos, essa é a segunda parte do vídeo. O estudo é sobre o amilenismo. Se você não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte. Precisa de paciência para pegar a introdução do vídeo até a gente chegar nas questões importantes. Então vamos fazer o seguinte, fase 1, passo 1. Eu estou repetindo várias vezes para que vocês gravem isso. Quem são as nações que a serpente, estando presa por 1000 anos, não pode enganá-las? Então o passo 2 é prestar atenção em cada ponto. Quem são as nações? Eu vou estar colocando aqui para vocês os argumentos amilenistas e os argumentos dos preteristas. E logo em seguida eu vou estar desfazendo eles. Não vai ser toda uma sequência exata, mas eu vou estar tentando desfazer os argumentos. Só que vamos fazer o seguinte, irmãos. Abre a mente e o coração. Vamos ser pessoas maduras no reino de Deus. Deus tem me falado muito sobre isso. Ser mais maduro no reino. Ninguém está querendo defender doutrina de homem, mas todos nós, por um período de tempo, por falta de conhecimento ou por dureza de coração, defendemos doutrinas de homem, sim. E muitas pessoas não reconhecem isso. Mas Deus me deu, graças a Deus, um coração que possa reconhecer isso quando é me provado pela palavra e não por textos selecionados, textos seletivos, por ideias que vêm de livros e por doutrinas de pais da igreja, e sim pela Escritura na totalidade. Então, abre o coração, presta atenção nas questões, porque Deus me livre está defendendo doutrina de homem. E se a gente estivesse reinando com Cristo agora, qual seria o problema? Quer coisa mais linda que isso? Mas se a Escritura não me mostra isso, eu tenho que me sujeitar à Escritura. Uma coisa muito coerente que o Senhor me mostrou esses dias, e me mostrou para falar para vocês, em relação a ser mais maduro no reino de Deus, e me mostrou com mais entendimento. Os irmãos sabem que eu odeio, olha só como eu falei a palavra, eu odeio a doutrina calvinista. Então, tem um pastor chamado Nathan Rufino, é um pastor que ele é pré-tribulacionista. E vocês sabem que eu não posso falar que eu odeio essa doutrina, mas ela é antibíblica, eu não gosto dela. E ele é pré-tribulacionista. Como ele é um pastor educado, inteligentíssimo, pena que ele não reconhece certos assuntos na palavra de Deus, principalmente o das 2 casas de Israel. Imagina aquele homem pregando as 2 casas de Israel, pastor Nathan Rufino. Tremendo, porque ele se expressa de uma maneira incrível. Mas ele não prega isso porque isso vai contradizer alguns pontos que ele já pregou. Mas é incrível a doutrina das 2 casas. Ele é pré-tribulacionista, mas pelo fato dele ser uma pessoa anticalvinista e combater o calvinismo, ele se torna um dos meus melhores amigos. Eu recomendo sempre o canal dele, embora eu não concorde com os pontos do pré-tribulacionismo dele, aliás, eu assisto todos os vídeos dele em relação a isso e anoto todos os pontos para ver se tem coerência. Mas no fim das contas, eu não vejo coerência nesses pontos. Então eu indico o canal dele mesmo assim. Vão lá no canal dele, eu vou deixar o link na descrição. Se inscrevam e aprendam com ele. Pode assistir os vídeos também pré-tribulacionista, que vocês vão ter que assistir, é claro. Tem que passar por tudo para conhecer a palavra de Deus na sua totalidade. O que eu iniciei a falar, para não perder o ponto, o que eu iniciei a falar é o seguinte: eu odeio a doutrina calvinista. Se eu fosse o Senhor Jesus, olha só, se eu fosse o Senhor Jesus e fosse escrever uma carta hoje para as igrejas, eu iria escrever uma carta para uma das igrejas, né, teriam que ter 7, né, para a gente fazer aquela simbologia. Iria falar para uma igreja: eu conheço a sua fé, as suas obras, seu trabalho, e também que você odeia a doutrina calvinista, a qual eu também odeio. Mas tenho, porém, contra ti que você suporta os pré-tribulacionistas. Por exemplo, eu escrevi uma carta assim, né? Jesus odeia os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas. Assim também Jesus odeia a doutrina dos calvinistas. Isso é abominável para Jesus. A predestinação é bíblica.
a doutrina calvinista, que Augusto Nicodemos, falo de boca cheia o nome dele, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes prega, isso é podridão nos dentes, é evangelho podre. Então é o seguinte, eu odeio a doutrina, eu vou sempre, a minha vida toda, pregar contra ela, não contra a predestinação bíblica, que é muito coerente, que é justa e que é verdadeira. Eu também reprovo a doutrina amilenista. Tem outras doutrinas que eu reprovo, doutrinas adventistas eu reprovo, mas eu reprovo a doutrina milenista. Não pelo fato da pessoa só ter na mente a ideia de que o milênio é agora, é espiritual, não somente por isso, mas por causa da bagunça que eles têm que fazer nas profecias mais importantes da Bíblia, mostrando um coração infiel ao qual não se seleciona alguns textos da palavra para serem explicados e triturando outros. Por isso que eu reprovo essa doutrina. Só que Deus me mostrou que existe ainda uma certa coerência na mente calvinista e na mente amilenista. Existe uma certa coerência e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Não quer dizer que a mente desses homens é de todo reprovável, embora a doutrina calvinista é uma aberração, é um câncer, é uma peste na igreja, ela deixa a sua mente lenta, você acaba não conhecendo mais nada da palavra. A doutrina calvinista ela te deixa burro e ignorante, ela faz tudo isso com você. Se você é calvinista, não posso deixar de falar isso. Mas o que eu posso dizer? Há uma certa ainda esperança para esses dois povos. Há uma certa coerência. Porque vocês vão ver que ao estudar o calvinismo e o amilenismo, Deus permitiu isso. Deus permitiu todas essas coisas se levantarem entre o povo dele. Agora, não estou fugindo do foco do vídeo, faz parte. Imagine os calvinistas se assentarem no tribunal, lá do Apocalipse 20, para julgar o mundo. Imagine como ele vai julgar a sua família. Como seria um julgamento dos calvinistas no mundo. Nossa, que terrível isso ia ser. Né? Que assombroso. E ainda eles iam falar que isso é justo. Porque supostamente em Romanos 9, Paulo está falando que é justo o que ele está falando ali, né? O que os calvinistas falam que Paulo está afirmando supostamente seria justo. Paulo em Romanos 9 está se esforçando para pregar a justiça de Deus, mas você olha ali e fala que bosta é essa? Que coisa injusta. Mas existe ainda esperança. Sabe por quê? Quando você estuda a doutrina calvinista e a doutrina amilenista, vocês vão ver que em alguns dos argumentos deles, já que eles falam da vida eterna e da salvação, alguns dos argumentos eles vão se cruzando um com o outro como fosse formar uma ponte. De maneira que uma ponte é estabelecida entre o calvinismo e o amilenismo, e essa ponte permite pessoas passarem de um lado para o outro. Só que nessa ponte, no meio dessa ponte, existem pontos de divergência. É aonde nem todo calvinista se torna milenista e nem todo amilenista se torna calvinista. Mas para ter coerência na mensagem dos dois, todo amilenista deveria ser calvinista e todo calvinista deveria ser amilenista, para ser coerente. Talvez você não vai entender o que eu estou falando agora, porque está faltando a explicação. Mas vocês sabem que existem muitos calvinistas que são amilenistas e muitos amilenistas que se tornam calvinistas, mas existem muitos calvinistas que não são amilenistas. Por quê? Já que a mensagem se torna contraditória. Talvez você não entenda agora, vai entender já já. Por que existe essas coisas? Porque na mente de alguns irmãos existe certa coerência. Existem certos pontos que o amilenismo fala que é uma heresia tão grande que o calvinista reprova. E vice-versa. Então eu já vou explicar logo esse ponto para vocês. Na fase 1 e no passo 1. Quem são as nações que não podem ser enganadas? Olha, no texto diz que Satanás foi preso por 1000 anos e não pode enganar as nações.
Ele não pode enganar as nações. Quando fala nações, na nossa mente vem povos, línguas e nações. Mas como diz que ele não pode enganar elas, os amilenistas, baseado nas coisas que eu falei no primeiro vídeo, né, na prisão de Satanás, que Jesus é o homem mais valente que amarrou o valente, enfim, não vou repetir tudo de novo isso. Eles falam que as nações é a igreja. Satanás não pode enganar a igreja. E se diz não pode enganar, é porque não pode enganar mesmo. Então não é o mundo todo. A gente diz Satanás não pode enganar todo mundo, porque diz que ele não pode enganar as nações. É claro que não dá para explicar tudo de uma vez, irmãos. É passo a passo, é complicado. Mas as nações, na explicação dos calvinistas, tem que ser a igreja. E aí entra a predestinação. Porque a igreja não pode ser enganada, então esses têm que ser os eleitos. Satanás não pode enganar as nações. Só que veja bem, do ponto de vista milenista, as nações não podem ser o mundo todo, tem que ser um grupo de pessoas. Porque olha o que Satanás faz no mundo, olha o que ele faz nas nações. Então eles falam, esse é a igreja, certo? Então tem que ser os eleitos. Você vê que aí já começa a formar uma ponte para a predestinação calvinista. Tem que ser os eleitos que não podem ser enganados. Porque se a igreja é enganada, então perde o sentido do texto. Perde o sentido da interpretação que eles estão levando ali. As nações não podem ser o mundo todo, né? Não é um milênio literal. Satanás não vai estar fora do reinado milenar de 1000 anos de Cristo, preso. Então ele tem que estar nesse mundo aqui. A prisão dele, você vê que o anjo desceu do céu com grandes correntes na mão, aprisionou o dragão, colocou selo sobre ele, e esse anjo tinha a chave do poço do abismo. Então você imagina um anjo com uma corrente enorme, aprisionando aquele dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Aí ele pegando a chave, abrindo o abismo e colocando ele dentro do abismo e prendendo ele no abismo. E só esse anjo tem a chave do abismo. E colocou um selo sobre ele. O selo significa para não enganar as nações. Então ele não pode enganar a igreja, certo? Bom, aí já tem as pontes para o calvinismo, porque tem que ser os eleitos. Por isso que, por coerência, o amilenista deve ser calvinista. Até aí. Se eles não vão concordar com os outros pontos, com os 5 pontos da predestinação, não vão concordar com tudo que o Nicodemos fala, com Augusto Nicodemos fala, com Hernandes Dias Lopes fala, com John Piper, aí eu já não sei, mas até aí eles têm que crer na predestinação calvinista, até esse ponto. Então, Luiz, por que todo calvinista não se torna milenista? Já que esse ponto corresponde ao que eles pregam. Porque o amilenismo, eles pregam que as 70 semanas já se cumpriram, que o anticristo já veio,